E aí, mega aluno, quanto tempo, hein, meu amigo? Mas estou de volta para mais uma videoaula web, dando continuidade ao curso de genética, aula 8, interação gênica. Já é um tema mais aprofundado em genética. O aluno, para acertar questões desse tema aqui, ele tem que analisar muito bem as questões, são questões bem analíticas. E espero que você goste da aula e no final receba um like, porque tem lá like e dislike, né? Às vezes o aluno coloca dislike, mas não fala o porquê do dislike. Então, se você não gostar dessa aula, explica por que você não gostou, se o professor é ruim, o professor é feio, o professor não sabe dar aula, não tem objetividade, não tem didática, ok? Explica lá que isso contribui e muito, até as críticas construtivas, para a melhora do canal. Então vamos falar sobre interação gênica. Você que está perdido no curso, fiz um roteirinho aqui. Estamos na aula número 8, interação gênica. Você tem que assistir a aula 7 para entender a aula 8. Aqui o curso, vamos falar nesta videoaula sobre herança complementar, epistasia, herança quantitativa ou poligênica. Tá? E próxima aula, herança sexual. Interação de genes não alelos. Interação gênica, o nome já fala. Agora, por que não alelos? Porque a interação de genes alelos nós já estudamos nessa aula aqui, ó, variações do monohibridismo. Vimos como ocorre a interação entre genes alelos. Agora, essa aula é uma continuação, logicamente, da aula anterior, da segunda lei de Mendel, onde fala da lei da segregação independente. Por quê? Estamos estudando mais de um par de genes, três pares de genes localizados em cromossomos distintos. Por isso, eles vão se segregar de forma independente. A diferença aqui, pessoal, é porque esses genes eles vão se interagir. Então, não vai ser formado aquela proporção clássica, aquela proporção fenotípica clássica, 9 para 3 para 3 para 1. Lembra a aula passada? Formava essa proporção, não é? 9 para 3 para 3 para 1. Lembra do quadrinho da ervilha lá? Aqui nós vamos formar outras proporções fenotípicas que você deve ficar ligado. Vamos falar? 2. Interação de genes não alelos. Nesse tipo de interação de genes não alelos, um gene de um dos pares complementa o efeito de um gene do outro par, resultando dessa interação um determinado fenótipo. Em alguns casos, o fenômeno da interação modifica a proporção clássica que estudamos, aquela proporção 9 para 3 para 3 para 1, aparecendo proporções como 9 para 7, 12 para 3 para 1, novas proporções fenotípicas. Mas fique ligado, sempre que o somatório das proporções dá 16, por exemplo, 9 mais 3 mais 3 mais 1 dá o quê? 16. 9 mais 7 dá 16. 12 mais 3 mais 1 dá 16. Sempre que o somatório der 16, significa que estamos estudando dois pares de genes. Isso é uma boa dica na resolução de algumas questões. Já que estamos falando em interação gênica, vamos diferenciar a interação entre genes alelos, que é a pleiotropia, e a interação de genes não alelos, que é a herança complementar e epistasia. Pleiotropia, pessoal, olha só, um par de genes, estudávamos, lembra, né? Um par de gene, só que isso está relacionado a várias manifestações fenotípicas, várias características no indivíduo. Lembra da fenilcetonúria, a doença fenilcetonúria? Ela está relacionada a um par de gene, só que as manifestações são amplas. Problemas pulmonares, problemas intestinais, no pâncreas, no fígado, problemas respiratórios, tudo relacionado a um gene. Então, um gene, várias características. Isso é o contrário da epistasia. Aqui são vários pares de genes. Normalmente, nas questões, nós vamos estudar 2 ou até 3 pares de genes, só que uma característica. Tá? Eles convergem para uma característica. Você viu que é o contrário da pleiotropia. Por exemplo, nós temos aqui uma característica, né? A crista em galináceos. Uma característica, crista de galináceos. Só que para formar essa crista, precisa o quê? De 2 pares de genes. Esses 2 pares vão se interagir para uma característica. Então, vários pares de genes para uma característica. Como exemplo aqui, ó.
Exemplo de epistasia: dois pares de genes agem sobre uma mesma característica, crista em galináceos. Na verdade, isso aqui é um tipo de herança complementar que vamos estudar agora. Interação complementar. Olha o nome complementar, porque um par de gene complementa o efeito de outro par de gene para formar uma determinada característica. No exemplo, característica aqui é a crista de galináceos, a crista de galináceos. Podemos dizer que na interação complementar, os genes isolados não têm efeito específico, pois cada um deles é responsável por uma etapa de uma cadeia de reações, de que vai resultar o efeito fenotípico final. Então, eles são dependentes, esses pares de genes, no desenvolvimento de uma determinada característica. Eles participam do mesmo metabolismo para desenvolver uma dada característica. Perceba na ilustração os dois alelos interagindo para a forma de uma característica apenas, a crista em galináceos. Então, nós temos aqui dois alelos, né, o gene Ezão e o Rzão. Então, isso aqui é um cruzamento teste. Nós temos aqui a geração P, Ezão, Ezão, Rzinho, Rzinho. Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzão. Cruzou, formou todos aqui de crista nós. Todos com esse genótipo aqui, ó, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Agora nós vamos cruzar indivíduos com esse genótipo. É por isso que eu falei que são questões bem analíticas, que você vai ter que analisar bem o genótipo desses indivíduos, já que as proporções fenotípicas elas vão ser o quê? Bem variadas. Analisando, pessoal, o genótipo de cada indivíduo, você vai perceber que se tiver um Ezão e um Rzão, independente dos outros alelos aqui, ele vai ter crista nós. Como você pode ver, ó, crista nós, 9 de 16. Essa aqui é a crista nós. Basta ter um Ezão e um Rzão. Agora, se tiver um Ezão e o resto tudo recessivo, ele vai ter crista rosa. Se tiver um Rzão, tá? E o resto tudo recessivo, ou um outro Rzão aqui independe, pode ser um outro Rzão ou Rzinho, vai ter crista ervilha. E se for tudo recessivo, a crista será simples. Então, essa é a proporção fenotípica clássica, 9 para 3 para 3 para 1. Essa aqui também é a proporção que genotípica, né? Essa é a proporção genotípica e aqui os fenótipos, os respectivos fenótipos. Você viu que você tem que analisar muito bem as combinações aqui para saber o genótipo de cada indivíduo. Por isso que eu disse que são questões bem analíticas. E outra, a própria questão ela vai nos fornecer alguns genótipos, o que facilita muito a nossa vida, tá? Para você não ficar desvendando genótipo e fenótipo aqui, ficar caçando, as questões geralmente nos fornecem esses dados. Epistasia. Aqui vai surgir uma nova proporção fenotípica. Veja só na ilustração, 9 para 3 para 4. Sempre quando você vê epistasia, esquece aquela proporção clássica, 9 para 3 para 3 para 1. Na herança complementar até que apareceu, mas quando se fala em epistasia, nunca vai dar aquela herança clássica, ok? Aquela proporção clássica. Afinal, o que é epistasia? Quando dois pares de genes independentes, claro, um par de gene está num cromossomo, o outro está lá no outro cromossomo, só que eles agem para uma mesma característica, eles interagem para uma mesma característica, interação gênica. E a expressão de um dos genes inibe a expressão dos genes do outro par. Interação é denominada epistasia. Esse fenômeno assemelha-se ao de dominância e recessividade em um par de alelos. Quando se estuda um par de alelos, tá? Lá, por exemplo, o Azão domina o Azinho, né? Um par de alelos, um domina o outro. E quando são mais de dois pares de alelos e um par domina o outro que está longe dele, aí se chama epistasia, né? Um inibe o outro. Vamos entender melhor isso. Eu vou mostrar para você um outro cruzamento teste. Camundongos. Aqui, falar sobre a pelagem de camundongos. Então, temos aqui uma pelagem preta e uma albina.
do cruzamento da geração P, nossa, aqui uma geração F1, esse aqui é o cruzamento teste, de híbrido. Lembra, antes eu falava assim, ó, de híbrido é híbrido para as duas características. Eu não posso mais dizer isso, porque é um de híbrido, mas para uma característica só, a pelagem. São dois pares de alelos interagindo para uma característica, a cor do pelo do camundongo. Então, do cruzamento, forma lá chiqueirinho, né? E aí você tem que analisar muito bem esse chiqueirinho para tirar suas conclusões dos genótipos, fenótipos, e eu já vou direto ao assunto, até porque a questão vai te falar isso. Proporção genotípica de F2. Então, sempre quando temos dois alelos dominantes, ele será agute, tá? Agute, aqui o mais marronzinho. Então, 9 serão agute, porque tem um dominante e o outro também dominante, é agute. Agora, quando se tem apenas um dominante, no caso aqui o azão, ele será preto. Independente do que tiver aqui, tem um dominante só, o azão, ele será preto. Agora, pessoal, se tiver o gene em dose dupla aqui, o azinho, ele será albino, independente dos outros alélos. Olha só, azinho, albino. Sempre quando você encontrar junto azinho, ele será albino. Por quê? Aí ele vai inibir a expressão dos outros alelos, dos outros genes. Isso se chama o quê? Epistasia. Por isso que a proporção aqui não vai ser mais 9 para 3 para 3 para 1. Tá vendo? Aqui albino, e sim 9 para 3 para... Quanto albino? 3 mais 1, 4 albino. Porque apareceu azinho, em dose dupla, ele será albino. Inibe o outro alelo. É um caso de epistasia recessiva, pois a presença dos alelos azinho torna a pelagem albina, independente dos outros alelos. Isso que é epistasia. O exercício vai falar, na presença de azinho, ele será albino. Então você tem que aí não seguir mais aquela lógica da segunda lei de Mendel. Por isso que é um novo tema, interação gênica, um tipo de interação chamado epistasia. Ele se ligue nessa proporção. Agora nós vamos ver um outro teste. Um outro tipo de epistasia é a epistasia dominante. Olha só a proporção que foi formada. 13 de plumagem branca para 3 de plumagem colorida. Como que foi formada essa proporção? Vamos entender. A questão ela vai falar assim. O gene Czão dominante condiciona a plumagem colorida. E o gene Czinho, logicamente, se ele é recessivo, ele tem que estar em dose dupla. Ele condiciona a plumagem branca. O exercício continua ainda. O gene Izão impede a plumagem colorida. E o gene Izinho, logicamente, ele tem que estar em dose dupla, porque é recessivo, permite a plumagem colorida. Olha que bagunça que a questão faz na sua cabeça. Você tem que processar tudo isso aí, por isso que é uma questão para segundo dia de prova, para quem vai fazer específica, né? Que tem biologia como específica em seu vestibular. Bom, vamos lá. Se você analisar tudo isso aqui, depois do cruzamento que você faz lá na sua prova, vamos desde da geração P aqui, a geração parental. Cruzou geração parental, colorido com branca, temos aqui um dihíbrido, Czão, Czinho, Izão e Izinho. Do cruzamento desse dihíbrido temos uma variedade. Aí você pega aqui todos, já que o genezinho ele permite a plumagem colorida e o Izão impede a plumagem colorida, todos que tiver o Izão, eles vão estar impedidos de ser coloridos. Então eles vão ser o quê? Brancos. Acha os que tem Izão lá, ó. Todos brancos têm Izão. Você pode ver, todos brancos têm Izão. E quem que permite a colorida? O Izinho. Então todos que tiver Izinho em dose dupla vai ser colorido. Ó, olha que proporção fenotípica maluca que foi formada. Tudo isso porque você tem que analisar muito bem a questão. Você tem que ter aquele discernimento. São questões analíticas, são questões chatinhas de fazer de genética, são as mais chatas, porque você tem que ficar analisando o que o examinador quer, não é? Tem um outro conceito ainda.
O gene isão, como ele inibe, ele é chamado de epistático, pois ele impede a ação dos genes cesão e cesinho, que são chamados de hipostáticos. São os genes impedidos. Lembrou aí? O que impede é epistático. O que foi impedido é hipostático. É um tipo de epistasia dominante porque quem inibe é um alelo dominante. No exercício, na questão anterior, ou melhor, no exemplo anterior, quem inibia era um recessivo. Por isso, epistasia recessiva. Então, aqui nós temos as proporções formadas, branca, colorida, branca e branca. Esse 9 para 3 para 3 para 1 aqui é só para você entender. Na verdade, branco com branco deu o quê? 9 mais 3, 12 mais 1, 13. 13 brancas para 3 coloridas. Essa é a nova proporção fenotípica formada. Vamos à próxima? Um outro exemplo de epistasia, a epistasia recessiva no cachorrinho aí, o labrador, ou melhor, cachorrão, Ao contrário, cachorrinho é esse aqui, ó. Esse que eu tô segurando aqui na minha mão, essa fofura aqui, a Anne, a mais integrante da família Recanelo. Essa aqui sim é cachorrinho, aquele lá é cachorrão, Ó o bichinho. Opa, aula, professor, aula. Bom, agora que vocês já conheceram a Anne, vamos voltar para a aula. A questão vai falar assim: o gene Bzão, dominante, determina o pelo preto. E o recessivo Bzinho, em dose dupla, tem que saber interpretar isso, determina o pelo chocolate. O gene Ezão permite a manifestação de Bzão e Bzinho. E o gene Ezinho, recessivo, inibe os genes Bzão e Bzinho e ainda determina o dourado. Tá? Então você já sabe que o Ezinho é chamado de epistático, pois ele impede a ação dos genes Bzão e Bzinho, que são chamados de hipostáticos, são impedidos. É um conceito que pode aparecer na sua prova. Agora vamos passar essa informação da ilustração para o quadro, a tabelinha. Tem um alelo Bzão e outro alelo Ezão, cor preta. Tem um alelo Bzão mais opa, tem Ezinho. Encontrou Ezinho, ele vira o que? Dourado. Então, Ezinho, tudo que é Ezinho vira dourado, independente dos outros alelos. Esse é o tipo de herança, de interação que ocorre com esses pares de genes. Tem um alelo Ezão e o Bzinho aqui no caso é recessivo, ele é chocolate, porque gene Bzinho, 2 Bzinho, claro, em dose dupla, chocolate. E o Ezão, ele permite a manifestação do B, por isso que ele vai ser chocolate. Agora, olha esse caso aqui, Bzinho, era para ser chocolate, mas o Ezinho, ele inibe o alelo B e ainda determina que ele seja dourado. Olha só, dourado. E esse dourado ainda tem focinho, Aqui, o nariz marronzinho, porque é tudo recessivo. Quando é tudo recessivo, tem nariz, focinho marronzinho. Se tiver algum dominante, focinho mais escuro, focinho preto, nariz preto. Se a questão quiser apelar mesmo, ela vai falar até do focinho do cachorro. No caso aqui, o focinho, como vocês podem ver, da Anne, é bem pretinho, Anne? Olha o bichinho. Tchau, porque agora a gente vai falar de surdez. Então, a nova proporção 9 para 4 para 3. O terceiro tipo de epistasia é a epistasia recessiva duplicada. O nome é medonho, mas é muito fácil de entender. Ocorre quando qualquer um dos pares em homozigose recessiva inibe a ação de genes do outro par de cromossomos homólogos. O exemplo que eu trago é a surdez. Para o sistema auditivo, sua audição funcionar bem, nós precisamos do canal auditivo, da integridade do tímpano, dos menores ossos do corpo humano. Quais são os menores ossos do corpo humano? Martelo, bigorna e estribo. São ossículos. Precisamos do tímpano, da cóclea, dos canais semicirculares,
precisamos da integridade de todas essas estruturas. Então, se um gene não funciona bem, uma estrutura dessa não vai funcionar bem e sua audição será afetada. Vamos aos exemplos. Temos um dominante no par A e temos um alelo dominante aqui no outro par de genes. Está tudo funcionando, ok. Temos um dominante em cada um, então o indivíduo será normal. Agora, temos, pessoal, aqui um homozigoto recessivo, já basta. Alguma dessas estruturas aí não vai funcionar corretamente, o que pode levar à surdez, então será surdo. Bom, temos aqui também um homozigoto recessivo aqui no gene A, já basta para o indivíduo ser surdo. Aqui temos dois pares em homozigose recessiva. Esse aqui será surdão, né? Ele será muito surdo. Uma forma de você ir memorizando aí. Só que epistasia recessiva duplicada é que não importa se ele é recessivo no A ou no B. Basta um homozigoto recessivo para que o indivíduo seja surdo. E se você fazer o cruzamento de díhíbridos, ou seja, azão azinho com bezão bezinho, cruzando com azão azinho bezão bezinho, você vai chegar numa proporção 9:7, ok? Nessa proporção que você irá chegar nesses fenótipos. Então, pessoal, a revisão sobre proporções. Nós temos aqui os tipos de interação e os genótipos. Aquela proporção clássica que estudamos na aula passada, também está presente na herança complementar, 9:3:3:1. A epistasia dominante, 12:3:1. A epistasia recessiva, lá do labrador, 9:3:4. Genes duplos recessivos, lembra aí da surdez, epistasia recessiva duplicada, proporção 9:7. Sabendo disso, pessoal, vamos resolver agora algumas questões. Não fique nervoso, mantenha calma no enunciado dessas questões, porque elas normalmente confundem os candidatos menos preparados. Mas como você assistiu toda essa aula e está preparado, eu estou confiante que você vai detonar nas questões. Vamos nessa? Questão número 1, vamos pular. Vamos resolver a questão número 2. Sabendo-se que o tipo de crista em certas variedades de galinhas é condicionada por dois pares de alelos, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, que se segregam independentemente, mas que interagem entre si na produção da forma de crista. A interação entre os alelos dominantes Rzão e Ezão resulta em crista nós. Quando você for resolver esse tipo de questão, você já vai pegando todas essas informações e montando uma tabelinha, né, com os genótipos e respectivos fenótipos. Resulta em crista nós. Entre o alelo dominante Rzão e o recessivo Ezinho, resulta em crista rosa. Olha só, Rzão e o Ezinho, como é recessivo, tem que estar em dose dupla, resulta em crista rosa. Entre o alelo recessivo Rzinho e o dominante Ezão, resulta em crista ervilha. Se o Rzinho recessivo também tem que estar em dose dupla, Rzinho, Rzinho. E entre os alelos recessivos, Rzinho e Ezinho, resulta a crista simples. O cruzamento de uma galinha de crista rosa com um galo de crista ervilha, então você tem que pegar aqui o cruzamento da rosa com ervilha, resultou descendentes com crista simples. Com base nessas informações, em seus conhecimentos de genética, assinale as alternativas corretas. 1. A galinha tem genótipo Rzão, Rzinho e Ezinho, Ezinho. Vamos ver, pessoal. O cruzamento, então, os pais de crista rosa e crista ervilha. E teve um descendente aqui de crista simples. Se teve um descendente de crista simples, né, o duplo recessivo, significa que um Rzinho veio do pai e o outro Ezinho veio da mãe, né? Então, por isso que a galinha tem o genótipo Rzão, Rzinho e Ezão, Ezinho, sim. Tá? É heterozigota para a característica aqui, para o alelo R. 2.
2. A probabilidade de que esse cruzamento origine uma ave de crista nós é de 25%. Vamos fazer o cruzamento então dos pais, né? Já sabemos o genótipo, que é heterozigoto aqui para o alelo R. Então, fazendo esse cruzamento, eles segregam, esses alelos segregam de forma independente. Então, nós podemos cruzar R com R e E com E. Rzão com Rzinho, você já deve saber fazer isso, né? Rzão com Rzinho, Rzão com Rzinho, Rzinho com Rzinho e Rzinho com Rzinho. Mesma coisa você vai fazer ali o cruzamento com o alelo Ezão, Ezinho. Então, o que o exercício quer? A probabilidade de que esse cruzamento origine uma ave de crista nós. A crista nós, se você olhar na tabelinha aqui, tem que ter os dois dominantes, tanto para o alelo R, pelo menos um dominante no alelo R e um dominante aqui para o E. Assim, o dominante aqui é 2/4 e aqui também, ó, vezes 2/4. Você pega o que tem o dominante. Aí dá 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Dá 4 dividido por 16. Só que 4 dividido por 16 simplifica é 1/4. E 1/4 é igual a 25%. A alternativa está correta. 4. A probabilidade de que esse cruzamento origine uma ave com o genótipo Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho é de 50%. Vamos ver novamente, vamos fazer a segregação independente, né? Então, o cruzamento independente aqui dos alelos. Ele quer Rzinho, Rzinho. Rzinho, Rzinho é 2 em 4. E Ezão, Ezinho? Ezão, Ezinho também é 2 em 4. De 4, pegamos os dois que tem o Ezão, Ezinho aqui. Fazendo a multiplicação, porque nós queremos Rzinho, Rzinho e Ezão, Ezinho. Sempre quando tem o E, nós devemos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Que é igual a 1/4, que é igual a 25% também. Alternativa, o item está correto. 8. O cruzamento entre os descendentes com crista nós resultará em 1/16 de aves com crista simples. Bom, precisamos saber o genótipo dos descendentes com crista nós, mas para isso vamos analisar o genótipo dos pais. Esse pai aqui, ele só tem o Ezinho, Ezinho, só tem o alelo Ezinho para enviar para o seu descendente. Portanto, aqui, nesse descendente com crista nós, é Ezão, Ezinho. Esse pai aqui só tem o Rzinho para enviar para o seu descendente com crista nós. Portanto, Rzão, Rzinho será o genótipo dos descendentes com crista nós. Eles são díhíbridos, Rzão, Rzinho e Ezão, Ezinho. Sabendo disso, pessoal, o genótipo dos descendentes, agora vamos ler novamente a pergunta. O cruzamento entre os descendentes com crista nós resultará em 1/16 de aves com crista simples. Com crista simples, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Eu nem vou colocar aqui porque você já está cansado de fazer esse cruzamento e sabe que é 1/4 a probabilidade de Rzinho, Rzinho e 1/4 de Ezinho, Ezinho. Fazendo a multiplicação, 1 dividido por 16. O item está correto. Agora, o 16 está incorreto por quê? Quando dois ou mais pares de alelos interagem para a expressão de uma característica, pode-se dizer que ocorre epistasia. Não, pessoal, ocorre herança o que? Complementar, um tipo de interação gênica. Epistasia não. Epistasia ocorre quando um gene impede a manifestação de outro gene não alelo. Ao contrário, a herança complementar, os genes se complementam para uma determinada característica, para a expressão de uma característica. Vamos à próxima questão? Aqui fazendo a soma dá 11. Próxima questão, zita 3. Não vamos resolver a 3. Bem simples. Lembrando que você pode baixar o material no site Megaluno, que vem todas essas questões comentadas. Tá? Eu quero a questão 11, pessoal. Eu quero a questão 11. Se bem que essa questão 7 aqui também é bem interessante, ó. Você pode dar um pause aí, tentar resolver na sua casa e depois ver a resolução da questão, porque é uma questão que usa um raciocínio diferente, uma questão diferenciada. Por isso, peço que você dê um pause e resolva a questão número 7. Tá? Passando aí, vamos para a questão 11 então. Aqui, questão 11.
Um criador de cães labradores, falou em cão, a latição aqui da minha cachorrinha. Um criador de cães labradores cruzou machos pretos com fêmeas de mesma cor e obteve filhotes pretos, chocolate e dourados. Trata-se de um caso de epistasia recessiva associado ao alelo ezinho. O alelo ezinho impede a deposição do pigmento no pelo, condicionando pelagem dourada. Já vamos colocar isso aqui tudo. Quando você for resolver essas questões, já vai colocando essas informações, escrevendo todas elas. O alelo ezão permite a pigmentação. Então vai lá, resolução, colhendo os dados da questão. O ezão e qualquer outra coisa aqui, pode ser outro ezão ou ezinho, permite a deposição do pigmento. E ezinho impede e ainda determina a cor dourada. O ezinho, por isso se trata de epistasia recessiva. A coloração preta é condicionada pelo alelo dominante Bzão e a chocolate pelo seu alelo recessivo Bzinho. Por isso que precisa 2 Bzinho recessivo para determinar a cor chocolate. A proporção fenotípica esperada para cães pretos, chocolates e dourados, respectivamente, no cruzamento entre um macho preto, com esse genótipo, e uma fêmea dourada com esse genótipo. Então temos aqui o macho e a fêmea. O cruzamento desses indivíduos aqui vão dar filhotes em que proporção, fenotípica? Bom, pessoal, se esses alelos eles estão em cromossomos distintos, eles segregam de forma independente, então nós podemos cruzar eles também de forma independente, Ezão com ezinho, dá ezão, ezinho, ezão com ezinho, ezão, ezinho, 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 e cruzar, você já deve estar sabendo cruzar melhor que coelho, de tanto que já cruzamos. Depois você cruza lá de forma independente o alelo B, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Agora, vamos saber qual a proporção fenotípica, ou seja, as cores dos filhotes. O preto pode ser ezão, ezinho, Bzão, Bzão, ou também ezão, ezinho, Bzão, Bzinho, O E permite a pigmentação, se tem o Bzão, vai ser preto. Aqui também tem o ezão, então é permitido a deposição de pigmento. E se temos um Bzão, basta um, ele terá a cor preta. Então pode ser esse genótipo ou esse. Então a probabilidade desse somada ou a gente soma com a probabilidade desse. Fica assim, ezão, ezinho. Ezão, ezinho é 2 em 4. 2 em 4. Vezes Bzão, Bzão. Aqui, ó. Bzão, Bzão, 1. 1 em 4. Vezes 1/4. Isso aqui, pessoal, nós vamos somar por causa ou, E com esse genótipo, ezão, ezinho, também 2 em 4, vezes Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho são também 2 em 4. Fazendo esse cálculo, que nós vamos chegar aonde? 2 dividido por 16 mais 4 dividido por 16, que dá 6 dividido por 16, simplificando, dá 3/8. De cada 8, 3 vão ser preto. Agora, o próximo fenótipo, marrom ou chocolate. Ezão, ezinho, Bzinho, Bzinho. Só cabe esse, Então, ezão, ezinho, 2 em 4. E Bzinho, Bzinho, 1 em 4. Multiplicamos, porque nós queremos ezão, ezinho e Bzinho, Bzinho. Fazendo a multiplicação, 2 dividido por 16, simplificando, 1/8. Como nós estamos trabalhando com proporção, eles têm que estar o quê, pessoal? Com o mesmo divisor. Os dois têm que estar com 8 aqui embaixo. E o próximo fenótipo também, que é o dourado. Ezinho, ezinho e qualquer coisa vai caracterizar o fenótipo dourado. Ezinho, ezinho, pessoal, nós temos aqui 2 em cada 4. E aqui pode ser qualquer coisa, Então pode ser 4 de 4. Na verdade, 1. Então 2 vezes 4 dá 8. 4 vezes 4, 16. Simplificando, que nós temos que deixar tudo aqui com base 8. Dá 4 dividido por 8. Então a proporção esperada é a seguinte: 3 preto para 1 marrom e 4 dourado. Professor, dá todo esse trabalhão. Você pode resolver de outra forma também, carinha. Outra resolução, combine os gametas. Você já sabe como que produz os gametas, É um representante de cada letra. É um B, um E, um C, um D, nunca duas letras iguais para formar os gametas. Então você coloca os gametas masculinos em cima e os gametas femininos embaixo, ou tanto faz, Então o gameta masculino aqui você coloca o ezão e o Bzão, pode ser o ezão com o Bzinho,
Pode ser o Ezinho com o Bzão ou pode ser o Ezinho com o Bzinho. E os gametas femininos, você coloca aqui o Ezinho com o Bzão e só tem o Ezinho com o Bzinho, só tem esses dois gametas. Aí fazendo as combinações, pessoal, chegamos aqui, ó, 1, 2, 3 pretos, marrom, temos um marrom e 4 dourado, ok? Existe essa outra maneira de resolver essa questão. Fiz dessa forma aqui mais complicada, até para a gente aplicar um pouquinho da probabilidade, a teoria das probabilidades em genética. Agora, pessoal, sobre... Pô, galera, estamos chegando a 35 minutos de aula, a aula está muito extensa e eu vou ter que fugir um pouquinho do meu cronograma e gravar uma aula à parte para herança quantitativa. É a última parte da aula interação gênica, tá? Queria gravar uma aula só com tudo isso, mas para a aula não ficar muito extensa, eu vou fazer uma parte 2 aí, uma nova aula, herança quantitativa, aditiva ou poligênica. Só para deixar um gostinho de quero mais, o que a gente vai ver nessa próxima aula? Cor da semente do trigo, cor da pele humana, cor dos olhos, altura de plantas. É uma aula bem interessante, pessoal. Então te espero nessa próxima videoaula, que é a parte 2 sobre interação gênica. Bom, se você gostou da videoaula, não esqueça de deixar um like aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal para ficar a par das próximas videoaulas. Forte abraço, carinha. Até a próxima.